Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Estamos dando início à aula da nossa Escola Bíblica Dominical, agora ao vivo pelo Facebook. Quero estar mandando um abraço para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Nova Canaã, igreja esta presidida pelo pastor Josué Maciel. Que Deus abençoe o pastor Josué, toda a sua família. Que Deus abençoe também todos os irmãos de outras denominações que estão agora nos acompanhando e também todos os amigos, aquelas pessoas que não são evangélicas, mas que estão também nesse momento nos assistindo. Que Deus abençoe as vossas vidas grandemente em nome de Jesus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista desse segundo trimestre de 2020. A nossa revista que tem como título, como tema, A Igreja Eleita. E hoje estaremos trabalhando com a lição de número 6. Porém, vamos aqui relembrar de forma rápida e breve aquilo que nós estudamos na lição de número 5, a lição de domingo passado. Ali falamos sobre o seguinte tema: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então ali nós trabalhamos sobre esse assunto e na oportunidade nós falamos sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Vimos a situação do homem antes de aceitar a Cristo. Na verdade, a pessoa sem Cristo, ela está morta em ofensas e pecados. Ela está viva fisicamente, porém, espiritualmente ela está morta, ela está afastada de Deus. Então ali nós vimos essa questão. Vimos também o fato de sermos vivificados pela graça. Então, através da graça de Deus, da graça de Cristo, Ele nos vivificou. Ou seja, aqueles que confessam o nome de Jesus, aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas são vivificadas pela graça e pelo poder de Deus. E ali também trabalhamos sobre a questão da salvação não vir das obras. Aprendemos que a salvação ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, a salvação ela é gratuita, ela veio através da graça de Deus. Então, ela é gratuita. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário e nos oferece essa salvação. Ela é de graça, ela não vem de obras, porém, o salvo em Cristo, ele vai demonstrar boas obras através do seu testemunho diante das pessoas. Então, nós não somos salvos pelas obras, porém, nós somos salvos para também demonstrar e evidenciar boas obras. Então, na lição 5, nós trabalhamos todos esses assuntos. E hoje trabalharemos a lição de número 6, que tem o seguinte tema: a condição dos gentios sem Deus. Então, esse é o título da nossa lição nesta manhã. A condição dos gentios sem Deus. O objetivo geral é o seguinte: esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Daqui a pouco estaremos trabalhando esse termo gentio, para que você possa compreendê-lo. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição, é a proposta da lição. É o que ela se propõe para trazer para nós como ensinamento. Esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. Então, no primeiro tópico da nossa lição, estaremos trabalhando esses dois termos, circuncisão, vamos ver o que é circuncisão,
quando ela foi ordenada, quando ela foi feita, qual é o significado espiritual, qual era o procedimento da circuncisão. Então, no primeiro tópico estaremos trabalhando isso aí. No segundo tópico, temos aqui como objetivo específico explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. Então está aí o objetivo específico de número 2, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E o objetivo específico de número 3, afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Então trabalharemos isso aí dentro do terceiro tópico da nossa lição. Vamos aqui agora estar fazendo a leitura bíblica em classe, que é o texto bíblico que serve como base, como fundamento para todo o conteúdo que vai ser trabalhado no decorrer da lição. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 12, e depois Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Se você puder estar aí com lápis e papel, também com a sua Bíblia, para estar acompanhando e assim anotando também os textos que estaremos fazendo referência. Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora Romanos capítulo 4, do versículo 12 ao 14. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Agora estaremos introduzindo a nossa lição, faremos a leitura da introdução e assim faremos alguns comentários. Agora, antes de nós lermos aqui a introdução, eu quero dizer para você que esse assunto é de suma importância, porque nós estaremos estudando sobre os gentios e nós vamos agora estar aqui definindo esse termo gentio, até mesmo antes de lermos aqui a introdução. Então, diretamente essa lição, diretamente esse assunto vai se referir a nós, porque de fato nós somos gentios e você vai entender isso a partir de agora. Então, nós temos o termo gentio, que termina com L, que se refere na verdade, a uma pessoa ser agradável. Agradável é cordial, amável, elegante, cortês, educado, nobre. Então, a palavra gentil terminada com L, ela se refere e se relaciona a comportamento, a maneira como a pessoa ela se comporta, ela se procede diante das pessoas. Mas o termo gentil que nós iremos tratar aqui, esse termo bíblico, não fala de comportamento. Não se refere àquela pessoa que é agradável, amável. Aqui o termo gentil se refere à raça, à etnia. A pessoas em relação à sua raça, à sua etnia, à sua origem, à sua nacionalidade. Então, esse termo gentil é tão amplo que ele vai aparecer na Bíblia Sagrada aproximadamente 234 vezes. O termo gentil, que termina com a letra O, gentil, vai aparecer 234 vezes na Bíblia, sendo 145 vezes no Antigo Testamento e 89 vezes no Novo Testamento. Então é um termo muito frequente
nas Escrituras Sagradas. E o termo gentil, como eu já falei, que se refere a raças, a pessoas, a nações, a povos. De fato, nós somos gentios porque a palavra gentil se aplica a qualquer pessoa que não é descendente do povo de Israel. Então, todos os demais povos que não pertencem, que não fazem parte do povo de Israel, é classificado na Bíblia como gentil. Então, aqueles que eram descendentes de Abraão, porque a nação de Israel veio de Abraão, eram chamados judeus, hebreus, e as demais pessoas do mundo eram chamadas e são chamadas de gentios ou gentias. Então, o termo gentil aqui, que nós estaremos estudando, trabalhando nessa lição, se refere a esse tipo de pessoa. Então, de fato, nós somos gentios, nós não somos descendentes do povo judeu, nós não somos judeus. É claro que existem judeus espalhados por todo o mundo, inclusive no Brasil existe uma grande quantidade de judeus. Porém, só é judeu aquele que é descendente de Abraão. E nós, como não somos descendentes de Abraão, nós somos gentios. Fazemos parte do povo gentílico, nós não somos judeus. Então, diretamente esse assunto se refere a nós, se relaciona a nós que somos gentios. E nós vamos ver como nós fomos alcançados através da graça de Deus, como gentios, porque a promessa, a aliança de Deus inicial, ela foi com o povo judeu, com os descendentes de Abraão, ou com Abraão e a sua descendência, porém nós fomos alcançados pela graça de Deus. Vamos agora estar lendo a introdução e depois faremos os comentários. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Aqui é interessante porque vai dizer que antes da regeneração, os gentios eram chamados incircuncisos. Daqui a pouco estaremos trabalhando o termo circuncisão, e aí nós iremos entender o que é circuncisão e também o que é incircuncisão. Então, antes da regeneração, os gentios eram chamados incircuncisos. Então, regeneração é gerar novamente, é revivificar. É aquilo que acontece na vida da pessoa quando ela recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ela é regenerada, ela é gerada de novo através do poder de Deus, através do poder do Espírito Santo. Ela é gerada de novo, ela passa a ser uma nova criatura, ela nasce de novo, ela é revivificada. Porém, antes que isso aconteça, ou antes da regeneração dos gentios, vai dizer que eles eram chamados incircuncisos. E por conta de estarem separados ali da aliança, da promessa que Deus tinha com o povo de Israel, os gentios estavam privados de 5 coisas, ou pelo menos eles estavam submetidos a 5 formas de privação. Que eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Israel, estavam alienados, ou seja, excluídos, afastados das promessas. Por isso eles estavam também sem esperança e sem Deus no mundo. Aí no decorrer da lição nós estaremos trabalhando todas essas 5 formas de privação que os gentios estavam submetidos. Vamos entrar no nosso primeiro tópico, que é chamados incircuncisão. Chamados incircuncisão. E aqui no primeiro subtópico nós iremos trabalhar o que é circuncisão para que você possa compreender melhor e assim poder entender tudo aquilo que nós estaremos trabalhando no decorrer da nossa lição. O conceito de circuncisão. Então aqui diz, circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, ou seja, circuncisão era um procedimento cirúrgico que se fazia ali no órgão sexual masculino. Ali fazia um procedimento cirúrgico onde se retirava ali um pedaço da pele do prepúcio
ali do órgão sexual do menino e ficaria uma cicatriz, uma marca, né? Então esse era o processo da circuncisão. Aqui diz assim: era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Nós vamos ler aqui o texto de Gênesis que vai falar sobre a circuncisão, que nós vamos ver quando ela foi ordenada por Deus, quando ela foi feita pela primeira vez, qual era o procedimento e qual o significado, o valor espiritual, o significado religioso da circuncisão. Então, na verdade, aqui quando diz que era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 10, diz assim: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente, depois de ti, que todo macho será circuncidado. Aqui é Deus fazendo um pacto com Abraão. É porque a gente sabe que ali Deus a princípio criou ali o ser humano se multiplicou, porém a humanidade se rebelou contra Deus, por causa disso que veio o dilúvio. E mesmo ali depois do dilúvio, tendo sobrevivido Noé e a sua família, o povo voltou a se multiplicar, porém a humanidade voltou a se dividir. Houve a divisão ali em nações, em povos, e todos os povos começaram a pecar. Então ninguém na terra buscava a Deus. O homem voltou a estar se rebelando contra Deus e começou a adorar vários tipos de coisas. Adorar animais, adorar astros, e esqueceu do verdadeiro Criador. Aí é quando Deus chama Abraão e faz um pacto com Abraão, para através de Abraão ele formar um povo, formar uma nação que pertenceria exclusivamente a ele. Então aqui é quando Deus vai fazer, é claro que no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz a chamada a Abraão. Deus chama Abraão, e depois de Abraão ter dado ouvidos ao chamado de Deus, é que Deus vai estabelecer a forma do pacto que ele queria fazer com Abraão e com o seu povo, com os descendentes de Abraão. Então aqui Deus vai dizer: este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente, depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então foi o próprio Deus que estabeleceu essa prática, a prática da circuncisão, e era necessário que Abraão e também toda a sua semente, toda a sua descendência fosse circuncidada. Então, é aqui que foi instituída a circuncisão. Aqui quando Deus falou com Abraão. Agora, porém, ela vai ser feita pela primeira vez, nós vamos ver aqui, em Gênesis 17, versículo 23, vai dizer assim: então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando foi circuncidado, ou quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro dos estrangeiros, foram circuncidados com ele. Então aqui está o relato de quando ocorreu pela primeira vez a circuncisão. Então Abraão já tinha 99 anos quando foi circuncidado, o seu filho Ismael tinha 13 anos, e todos os estrangeiros que foram comprados por Abraão, que pertenciam a Abraão, também foram circuncidados. Então aqui foi feita a primeira circuncisão. É interessante que aqui diz que era sinal externo, ou seja, esse procedimento cirúrgico ele deixava uma marca externa. É claro que
essa marca não ficava exposta, até porque ela ficava localizada no órgão sexual masculino, na parte íntima ali do menino, da pessoa. Então não era visto externamente porque as vestes cobriam. Porém, qualquer pessoa que quisesse verificar se de fato aquela pessoa foi circuncidada, ela poderia, ali em um lugar particular, verificar, porque ficava a marca ali no local em que foi feita aquele procedimento cirúrgico, Então era como um sinal externo. Então todo judeu ele precisava ser circuncidado. Todo descendente de Abraão tinha que ser circuncidado, porque foi um pacto que Deus estabeleceu com Abraão e isso deveria ser feito por todos os seus descendentes. De modo que aquela marca provava que aquele judeu pertencia ao pacto, à promessa que Deus havia estabelecido com Abraão. Se nós quisermos fazer uma analogia, seria como, por exemplo, quando uma empresa ela fabrica um produto, toda empresa ela tem um logotipo, uma marca. Então aquela logomarca, aquele logotipo, ele é colocado naquele produto. Isso prova a origem daquele produto e a propriedade daquele produto. Por exemplo, também, aquelas pessoas que são fazendeiras, que têm gado, então eles fazem um ferro, aquece aquele ferro no fogo e faz uma marca ali no pelo do animal, ali no couro, na pele do animal. Então ali fica aquela marca. Então todos que verem aquele animal e olhar para aquela marca, ali vai saber quem é o proprietário daquele animal. Então seria basicamente assim, a circuncisão deixava uma marca externa que comprovava que aquela pessoa foi circuncidada e pertencia ao povo de Deus. Esse procedimento ele era realizado quando o menino tinha 8 dias de nascido. Nós vimos aqui que Abraão foi circuncidado com 99 anos porque a circuncisão foi estabelecida quando Abraão já tinha praticamente essa idade, já era idoso. Mas a ordem de Deus era para que todo menino, todo macho fosse circuncidado, e isso era feito quando ele tinha 8 dias de nascido. E também era um processo doloroso, não no momento em que era feito, porque é claro que hoje os judeus ainda praticam a circuncisão. Aqueles que não reconheceram Cristo como Messias, eles ainda vivem na prática da lei e realizam a circuncisão. Então ali é aplicado um anestésico, para que não seja tão doloroso ali o procedimento. Na época de Abraão, não sabemos se era usado algum tipo de anestésico, alguma substância que amenizasse ali a dor. Porém, nós vamos ver que era um processo doloroso, principalmente depois dos 3 dias que ele havia sido feito. E nós vamos encontrar um relato em Gênesis 34, 25. Aí quem quiser pode ler na sua casa, que no 3º dia que era feito o procedimento, era o dia mais doloroso em que a pessoa sentia mais dores ali por conta desse procedimento. Dando continuidade aqui, diz assim: quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, que Deus fez aliança aqui com Abraão. Nós vimos aqui em Gênesis 17, 14, Deus vai dizer assim: e o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Então Deus está dizendo para Abraão que todo menino que não fosse circuncidado, ele seria aqui extirpado, excluído, não pertencia ao pacto, consequentemente não herdaria as promessas. Então, de fato, quem não era circuncidado era chamado incircunciso. Então, incircunciso era aquele que não tinha feito a circuncisão ou não tinha passado pelo processo de circuncisão. Então, todo judeu, todo descendente de Abraão, mesmo ele sendo descendente de Abraão, se ele não fosse circuncidado, ele não era aceito dentro desse pacto que Deus estabeleceu com Abraão. Então, ele não era aceito por Deus, porque a ordem foi para que todos fossem circuncidados. Nós vamos agora entrar no segundo subtópico. Então, aqui nesse primeiro tópico, nós definimos o que é circuncisão. Eu creio que ficou claro para todos o que era circuncisão.
Agora, no segundo subtópico, diz assim, o significado religioso da circuncisão. Então, nós vimos aqui no primeiro subtópico, quando a circuncisão foi ordenada por Deus, quando ela foi realizada pela primeira vez, qual era o procedimento para se fazer a circuncisão. Então, ali nós vimos o ato, a prática do ato do procedimento em si. Agora, nós estaremos vendo o significado religioso da circuncisão, porque por trás daquele ato, daquela prática, daquele procedimento cirúrgico, havia um valor religioso, um valor espiritual. E nós estaremos agora estudando aqui nesse segundo subtópico. Aqui diz assim, seu significado religioso apontava para a santificação. Aqui tem um texto como referência, Êxodo capítulo 19, nós vamos ler esse texto. Êxodo 19, versículos 5 e 6, está escrito assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui está dizendo que a circuncisão apontava, era um sinal desse pacto que Deus fez com Abraão e apontava para a santificação. Então aqui Deus está sendo claro em dizer que se o povo fizesse isso, seria um povo santo. E interessante aqui porque diz assim, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então nós vamos ver que, a gente for estudar aqui a história bíblica e também a história extra-bíblica, nós vamos ver que dos muitos pecados que os homens cometiam naquela época, uma boa parte desses pecados estavam relacionados à sexualidade ou às práticas sexuais depravadas, né? Então, e também a idolatria. Então havia muitas práticas idólatras e muitas práticas sexuais ilícitas, depravadas. Então a circuncisão ela vem exatamente num ponto-chave, né? Deus vem estabelecer um pacto, uma prática também, para que o povo fosse santificado, exatamente para confrontar com o pecado mais comum e mais natural que eram praticados pelas pessoas dessa época. Nós temos aqui o texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 7, que vai dizer assim, Jeremias 5, versículo 7, a palavra vai dizer assim, como vendo isso, te perdoaria, teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes, se ajuntaram em bandos. Então o povo estava se prostituindo. Aqui também no sentido espiritual, porque havia abandonado o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, e estava indo após outros deuses, né? E também se contaminando com as meretrizes. Então aqui Deus usando o profeta para repreender ali a atitude do povo. Ainda temos outro texto aqui em Oséias capítulo 4, versículo 14, livro do profeta Oséias, 4:14, vai dizer assim, eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Então aqui o profeta denunciando mais uma vez a postura do povo que estava indo após outros deuses, e ir após outros deuses significava prostituição. Então deixar de adorar o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, né, o Deus que tinha uma aliança, um pacto com eles, e ir após outros deuses, isso era prostituição.
né? Então o profeta aqui está denunciando a situação do povo. Continuando, diz assim: era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Então, de fato, a circuncisão ela era tão valorizada pelos judeus que os judeus aqui, como está dizendo, inclusive nem queria se assentar para comer com aqueles que não eram circuncidados. Eram tidos como impuros, como pessoas impuras, aquele que não fosse circuncidado. E nós temos o texto aqui de Atos 11, versículos 2 e 3, que vai mostrar aqui esse comportamento dos judeus, né, em relação aos gentios, porque os gentios não eram circuncidados. A prática da circuncisão foi estabelecida com Abraão e com a sua descendência, com o povo judeu, com o povo de Israel. Atos capítulo 11, versículo 2 e 3, vai dizer assim: dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo. Então aqui é quando ali os irmãos estão querendo repreender Pedro, que de fato entrou na casa de um homem gentil, de um varão gentil que não era circuncidado e comeu com eles. Então aqui está mostrando o repúdio, a rejeição dos judeus pelos gentios, pelo fato deles não serem circuncidados. Então, na verdade, esse era o significado religioso da circuncisão. A circuncisão apontava para essa santificação, essa consagração do povo a Deus. O terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Então aqui nós vamos trabalhar e vamos ver que a circuncisão era uma prática, era um procedimento cirúrgico, como nós vimos, e deixava uma marca externa. Porém, era simplesmente uma marca externa. Não era algo feito no interior, era algo feito no exterior. E nós vamos ver que a circuncisão trouxe alguns problemas. E nós vamos constatar isso aqui. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então a circuncisão era um sinal físico, deixava uma cicatriz, uma marca, e era realizado pelo homem, não era realizado pelo próprio Deus. Ela era feito e realizado pelo homem. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Assim, em Cristo, o sinal de que pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. O que é que nós estaremos trabalhando aqui? Já vimos que a circuncisão era algo externo, porém, Paulo aqui agora está trabalhando sobre outra questão. Ele está falando de uma circuncisão não feita na carne, mas feita no coração. E aqui é claro que ele está falando de Cristo, porque a circuncisão era uma prática do Antigo Testamento, todo judeu deveria praticar, inclusive até Jesus foi circuncidado. Em Lucas capítulo 2, versículo 21, vai dizer que quando se completou ali os 8 dias, Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado. Então ele, como judeu, ele se submeteu também àquele procedimento. Porém, Jesus estava trazendo um novo pacto, uma nova aliança, que não seria mais necessário estar praticando ali a circuncisão. Então, Paulo agora que já era um cristão, né, já havia aceitado a mensagem do Evangelho, ele está agora falando de uma nova circuncisão, não feita na carne, mas feita no coração do ser humano. Porque a circuncisão externa, ela deixava uma marca na pessoa por fora. Ela não tinha o poder de transformar o interior da pessoa. E Paulo está falando de uma circuncisão feita por Cristo, que não era feita uma marca no exterior, na parte externa do corpo da pessoa. Era uma transformação feita no interior da pessoa. Então é uma circuncisão diferente. E nós vamos ver que a circuncisão começou a ter muitos problemas, porque o judeu começou a valorizar tanto a circuncisão, e de fato era para ser valorizada,
mas porém era para que a pessoa, através do seu comportamento, o judeu, através do seu comportamento, ele demonstrasse que ele fazia parte da circuncisão e do povo da aliança. Então o judeu começou a confiar demais na circuncisão e esqueceu de fazer o mais importante, que era praticar aquilo que Deus havia ordenado, obedecer a sua palavra e ser diferente, ser um povo diferente. Além de ser circuncidado, tem uma marca que os outros povos não tinham, eles deveriam ser diferentes, ser luz, né, ser testemunho. Eles deveriam ter um comportamento diferenciado. Em Isaías 29, 13, o profeta vai denunciar aqui o comportamento dos judeus. Isaías 29, 13, vai estar escrito assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então aqui o profeta está denunciando que o povo, de fato, da boca para fora, de lábios, eles amavam o Senhor, porém o coração do povo estava longe, estava distante. E Jesus vai fazer essa denúncia, vai relembrar essa denúncia do profeta Isaías, lá em Mateus, capítulo 15, versículos 7 e 8. Jesus agora ali, conversando com os doutores da lei, com os fariseus, com os religiosos, ele vai dizer assim, Mateus 15, 7 e 8. Jesus vai se dirigir aos religiosos da época, aos fariseus, aos doutores da lei. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra a mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja que o povo aqui, esse povo que Jesus está se dirigindo, era um povo circuncidado, porque eram judeus. Então eles tinham a marca da circuncisão, pertencia ao povo da aliança, ao povo da promessa, porém, eles não demonstravam pertencer ao povo da promessa, porque eles tinham a marca externa, mas não tinham a marca interna, não tinham um comportamento que agradava a Deus. Então, a circuncisão externa, ela apresentava esses problemas. Então, nós vamos agora para o subtópico 4, que é a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Aqui vai dizer o seguinte, que nós vimos aqui que a circuncisão ela tinha que ser feita, de fato foi uma ordem que Deus deu ali a Abraão, para que ele cumprisse a sua descendência também. E depois que Cristo veio, e depois de Cristo não é mais necessário circuncidar, porque Cristo, de fato, ele foi circuncidado para cumprir a lei. Ele disse que nem o jota da lei, nem o jota nem o tio seria tirado sem que tudo se cumprisse. Então ele, como um bom judeu, deveria ter passado também pelo procedimento da circuncisão. Porém, então os judeus valorizavam muito a circuncisão. E depois de Cristo, porque Cristo é o cumprimento máximo da lei, toda a lei apontava para Cristo, todo aquele simbolismo, aquele ritualismo do Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo. Então, quando Cristo chega, quando ele vem, ele é o cumprimento da lei. Então, depois de Cristo, não é mais necessário viver praticando aqueles rituais, aquelas ordenanças do Antigo Testamento. Então, não é mais necessário circuncidar. Então, o cristão hoje ele não precisa se circuncidar. Só que a circuncisão ela era tão valorizada pelos judeus que depois de Cristo, quando as pessoas começaram a aceitar, receber o cristianismo, tanto judeus como gentios, então ali a igreja começou a ser formada de pessoas que vinham do judaísmo, pessoas que eram de descendência judia e também pessoas que eram de descendência gentia, ou gentílica. Então a igreja começou a ter a mistura desses povos, judeus e gregos, judeus e gentios. E aqui vai ter uma discussão porque os judeus, mesmo eles sendo cristãos, tendo recebido a Cristo,
mas eles ainda insistiam na prática da circuncisão. Eles achavam que era necessário ainda circuncidar, mesmo sendo cristãos, porém ainda ter a prática da circuncisão. Então vai ter uma discussão entre esses irmãos, porque os judeus achavam que deveriam circuncidar, mesmo sendo cristãos, os gentios achavam que não deveriam circuncidar. Isso vai gerar uma discussão, aí até que vai ter uma reunião, um concílio, ali uma assembleia na igreja de Jerusalém, onde Paulo, vai subir ali com alguns irmãos. Aqui nós estamos falando da igreja de Antioquia. A discussão, esse debate começou na igreja de Antioquia, que tinham judeus e gentios. Então Paulo sobe com alguns irmãos para Jerusalém e ali vai acontecer uma assembleia, uma reunião, um concílio para decidir qual era a postura correta. E ali ficou decidido que não era mais necessário o gentio circuncidar. Aquele que aceitasse a Cristo, recebesse o cristianismo, ele deveria se guardar apenas das práticas impuras, da prostituição, dos ídolos, da comida sacrificada aos ídolos. Então essas práticas que a palavra de Deus condenava, porém não era mais necessário fazer a circuncisão. E ali foi decidido, ali naquele concílio, naquela assembleia. E nós vamos ler aqui, o texto de Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Atos 15, 28 e 29, onde vai dizer assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. Então ali Paulo retornou com os irmãos. Paulo foi com alguns irmãos ali da igreja de Antioquia até Jerusalém, e depois da decisão ali do concílio lá em Jerusalém, ele retorna para trazer ali a resposta através de uma carta que deveria ser lida para os irmãos. Então, a circuncisão na nova aliança não é mais esse procedimento cirúrgico, é a transformação que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. Então o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai ensinar para não circuncidar. Então vamos aqui para o texto de Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3, onde Paulo vai dizer assim: eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então Paulo está dizendo ali para os irmãos que eles não deveriam mais circuncidar, porque circuncisão era uma prática do Antigo Testamento, e em Cristo nós não podemos mais ficar praticando ou vivendo ali aquelas ordenanças do Antigo Testamento. Versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se a pessoa fosse circuncidada, ela teria que, por obrigação, guardar toda a lei. E nenhum homem era capaz de guardar toda a lei. Então, Paulo está sendo claro aqui que os cristãos não deveriam mais circuncidar. Se eles fizessem isso, Cristo não teria mais nenhum valor para eles, porque em Cristo se resume tudo. Então, não era mais necessária essa prática, a prática da circuncisão. Aí nós temos aqui um texto em Filipenses 3, versículo 3. Filipenses 3, versículo 3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então Paulo vai dizer que agora a circuncisão ela tem uma dimensão diferente. Somos nós que acreditamos em Cristo e não confiamos mais na carne, porque o judeu ele confiava exclusivamente na marca que ele tinha ali no seu corpo por conta da circuncisão e não se preocupava em obedecer a Deus, em guardar a palavra. Porém, em Cristo não, a nossa maior preocupação é guardar a palavra. Nós não vamos ter uma marca externa. A nossa marca externa ela vai ser evidenciada através do nosso testemunho, do nosso comportamento. Nós somos marcados hoje pelo Espírito Santo. Nós somos marcados e selados espiritualmente. Então o gentio, o judeu também, que recebe a Cristo, nós somos marcados e selados pelo Espírito Santo. E a nossa marca ela vai ser evidenciada para as pessoas através do nosso testemunho, do nosso comportamento.
da nossa vivência. Então, é uma circuncisão diferente na nova aliança de fato. Agora nós iremos entrar no nosso segundo tópico. Então, trabalhamos aí no primeiro tópico, o que é circuncisão. Vimos muito claramente o que é circuncisão, né? Quando ela foi ordenada, quando ela foi feita pela primeira vez, qual o procedimento, qual o valor religioso da circuncisão. E vimos também que hoje a circuncisão não é mais na carne do prepúcio. A circuncisão não é mais uma marca na carne. Hoje é a transformação do nosso coração, e essa transformação só vem através da pessoa maravilhosa de Cristo. Agora entraremos no segundo tópico, que é estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao concerto da promessa. Aqui vai falar sobre... Nós estamos estudando sobre os gentios. Então, para que vocês não esqueçam, o tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. Então, aqui, quando fala estranhos ao concerto da promessa, vai dizer que os gentios desconheciam esse pacto e a promessa que Deus havia estabelecido com Abraão e a sua descendência. Até porque os gentios não faziam parte desse povo, né, do povo judeu, da descendência de Abraão. Então eles estavam estranhos, afastados, não tinham conhecimento. E de fato, nós vamos a partir de agora descrever aquelas 5 formas de privação que nós vimos lá na introdução, em que estavam submetidos os gentios por não fazerem parte da promessa. Então, por não pertencerem à descendência de Abraão, todos os demais povos estavam privados ou tinham 5 formas de privação. E nós vamos ver agora quais eram essas privações. Então, a primeira privação dos gentios era uma vida sem Cristo. Então, o gentio, por não fazer parte da promessa, por não fazer parte do pacto que Deus estabeleceu com Abraão, não fazer parte da descendência de Abraão, eles tinham uma vida sem Cristo. Aqui diz assim: ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos num paganismo e, portanto, Efésios 2, versículo 11, que nós lemos na leitura bíblica em classe, ele vai falar de forma muito clara sobre essa condição dos gentios. Eu quero até ler novamente o texto para que vocês ouçam. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ou seja, antes de aceitar a Cristo, erais gentios na carne, ou seja, não tinha marca, não tinha feito a circuncisão, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo aqui está deixando muito claro a situação, dos gentios, né? Estavam sem Cristo, isso antes da regeneração, estavam imersos no paganismo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Aqui eu quero ler um texto de João, capítulo 4, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22. Vai dizer assim: Jesus tenta numa conversa, um diálogo com uma mulher samaritana, ele vai dizer assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus é a salvação e ele veio dos judeus. Jesus nasceu dos judeus. Então ele está deixando muito claro aqui que a salvação vem dos judeus. Então os gentios, por não pertencerem aos judeus, eles estavam privados dessa salvação, dessa promessa. Eles nem conheciam sobre a promessa do Messias, porque em todo o Antigo Testamento, os profetas anunciavam a vinda do Messias, do Cristo, daquele que salvaria tanto Israel quanto os gentios. Só pelo fato de ser uma promessa que foi revelada e feita com o povo judeu, com a descendência de Abraão, os gentios desconheciam
não sabiam dessas promessas, desse pacto, né? Então, eles não tinham conhecimento desta promessa. E está dizendo aqui que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Ou seja, o ser humano ele tem uma necessidade religiosa e ele tem um vazio dentro de si. Para preencher esse vazio, ele fica procurando algo que possa preencher, e nessa busca, às vezes desenfreada, nessa busca distanciada da palavra de Deus, ele acaba indo por caminhos errados e adorando aquilo que não se deve adorar, praticando praticantes religiões que não agradam a Deus para preencher o vazio que há dentro de si. Então os gentios eles praticavam, tinham as suas práticas religiosas, porém não as verdadeiras práticas, não aquilo que era requerido por Deus. Então eles estavam imersos, mergulhados no paganismo. Adoravam outros deuses, adoravam animais, como eu disse no início, adoravam astros, né? Então não era uma verdadeira adoração, não estava adorando o Deus que criou todas as coisas. Então isso era paganismo. E aqui, como disse, que isso era incapaz de inseri-los na promessa, ou seja, o fato dos gentios praticarem a sua religiosidade, que de fato não agradava a Deus, estava fora dos padrões que Deus queria. Então toda essa religiosidade deles não tinha o poder de inseri-los na promessa que Deus tinha com o povo que ele havia escolhido, né? Então o que nós entendemos? Qualquer prática religiosa, qualquer grupo religioso que está distanciado da palavra de Deus, que não está baseado, fundamentado na palavra de Deus, é incapaz de colocar a pessoa como herdeiro das promessas. É incapaz de salvar a pessoa, de abençoar a pessoa, de conduzir a pessoa para a vida eterna, para o paraíso eterno. Então qualquer grupo religioso, qualquer organização religiosa, qualquer prática religiosa que não tem fundamento na palavra, ela é incapaz, ela é ineficiente e não vai conseguir de forma alguma salvar a pessoa. O segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Essa era a segunda privação dos gentios, separados da comunidade de Israel. Então, de fato, eles não pertenciam à nação de Israel. Aqui vai dizer assim, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então aqui nós observamos que pelo fato dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel, eles estavam privados do pacto, da aliança e também das promessas da herança que esse pacto possuía. Então eles estavam privados disso aí. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios para a chamada divina, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornaram descendência de Abraão. Então veja só, os gentios, pelo fato de estarem separados da comunidade de Israel, ou seja, não fazer parte da nação de Israel, do povo de Israel, eles estavam privados do pacto, da promessa, né? Eles não herdariam as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porém, aqui, na conclusão desse tópico, nós vamos entender, onde o comentarista vai deixar claro que os gentios precisavam saber que, por meio de Cristo, eles também se tornaram descendência de Abraão. Que nós falamos que a primeira circuncisão era a marca feita na carne, ali no corpo da pessoa,
Mas agora a circuncisão que Cristo traz é uma transformação do coração. E essa transformação, ela vai alcançar também os gentios. Não é só para a nação de Israel, é para todo mundo, para todos aqueles que receberem a Cristo. Eles vão também ter essa transformação no coração, que é a verdadeira circuncisão. Então Paulo vai dizer que os gentios precisavam entender isso e precisam entender isso. Os gentios de hoje, e como eu já deixei claro, nós somos gentios, nós fomos alcançados aqui por Cristo, nós não fazemos parte da descendência de Abraão, e nós fomos alcançados por esta graça, através de Cristo, só através de Cristo, porque ele vem com uma nova circuncisão, com a transformação do nosso coração. Aqui em Gálatas capítulo 3, nós precisamos ler aqui esse texto, Gálatas capítulo 3, versículos 28 e 29, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: nisto não há judeu nem grego, nem há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Paulo deixando claro que em Cristo não há mais diferença. Não há judeu, não há grego. Não há judeu, não há gentio. Não há macho, não há fêmea. E que se nós estamos em Cristo, nós somos descendência de Abraão. Então todo aquele que está em Cristo, espiritualmente, ele passa a ser descendência de Abraão. Ele é incluído na promessa, no pacto. Que no início foi feito só com Abraão, mas porém agora em Cristo, isso vai também englobar os gentios. Então, Paulo vai dizer que nós nos tornamos filhos também de Abraão e herdeiros da promessa. Porque foi feita a promessa a Abraão, o pacto, e também esse pacto traz uma promessa. E esta promessa agora vai incluir os gentios através de Cristo. Então isso é maravilhoso. Agora aqui em Gênesis 2, Gênesis 22, melhor dizendo, Gênesis capítulo 22, versículo 18, nós vamos ver aqui o Senhor. Gênesis 22, 18. Deus falando com Abraão: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Agora um texto semelhante a esse é Gênesis 12, versículo 3, onde o Senhor vai dizer assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus faz aquele pacto com Abraão, Deus vai dizer que em Abraão e na semente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. É o que o texto está muito claro aqui, ó. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E lá no primeiro texto nós lemos de Gênesis 22, 18, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, através de Abraão, ou da descendência de Abraão, aqui está apontando claramente para Cristo, porque as famílias da terra só são abençoadas através de Cristo, todas as famílias. Então, por Jesus ser um descendente de Abraão, Deus já estava aqui profetizando, já dizendo, anunciando esse acontecimento, que o descendente de Abraão, Jesus, abençoaria todas as famílias. Então, quando Deus diz isso para Abraão: em tua semente, ou em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus está se referindo a Cristo, que seria um descendente de Abraão, e que através de Cristo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora o subtópico 3 é alienados aos pactos da promessa. Interessante que quando Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus não está falando assim: em ti serão benditas ou abençoadas as famílias que descenderem de ti. Ou seja, Deus não está limitando a bênção apenas às famílias de Abraão. Aqui o Senhor está generalizando: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
Ou seja, através de Cristo isso acontece. Então, o terceiro subtópico, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Então, nós estamos aqui agora trabalhando a segunda forma de privação dos gentios. Primeiro, uma vida sem Cristo. Segundo, separados da comunidade de Israel e, consequentemente, alienados aos pactos da promessa. Alienados aqui é no sentido de excluídos, afastados dos pactos das promessas. Então, se o gentio não fazia parte do pacto, da promessa, né, eles estavam afastados, eles estavam distanciados e excluídos das bênçãos destas promessas. Então, Deus estabeleceu vários pactos aqui no Antigo Testamento. Então, Deus falou com Abraão, nós vimos, Deus estabeleceu um pacto com Abraão. Deus vai mais tarde estabelecer o pacto mosaico, ou seja, estabelecer ali uma série de regras e de princípios e de mandamentos que o povo hebreu deveria cumprir. Então teve o pacto mosaico, que foi ali através da pessoa de Moisés. Deus estabeleceu também, como nós já falamos, o pacto abraâmico, depois o mosaico e depois o pacto davídico, com o rei Davi, onde Deus diz que nunca faltaria um descendente de Davi para sentar no trono. O reino de Davi seria eterno. Mas Davi veio a morrer e os seus descendentes também, né? A nação de Israel não é mais governada por um rei terreno. Então, quando Deus diz para Davi que o reino dele seria eterno, o Senhor está se referindo a Cristo. Porque Cristo, sendo um descendente de Davi, o reino de Jesus é eterno, não tem fim. Então, foi o pacto que Deus estabeleceu ali com o rei Davi. E os gentios desconheciam todos esses pactos. O gentio, aquele que não fazia parte da comunidade de Israel, não sabia o que era um pacto abraâmico, não entendia, não conhecia nada sobre a circuncisão, sobre o pacto que Deus estabeleceu com Moisés, sobre o pacto que Deus estabeleceu com Davi. Então, os gentios desconheciam todos esses pactos. Então, de fato, eles estavam alienados, afastados dessas promessas. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, nós que somos gentios, de alienados das promessas da herança, ou seja, de afastados, excluídos, nós passamos agora, através do sangue de Cristo, a ser herdeiros, herdeiros da maravilhosa promessa. Então, o gentio, ele estava afastado, excluído, alienado da promessa de Deus. Porém, agora, através de Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Nós somos incluídos nesta promessa, nesse pacto, e passamos a ser herdeiros das mesmas promessas. Então, isso através da pessoa bendita de Cristo. E o texto aqui é o texto de Gálatas 3:29, que nós já lemos, que em Cristo nós nos tornamos filhos de Abraão e, consequentemente, nos tornamos herdeiros das promessas. Agora o nosso terceiro e último tópico. Sem esperança e sem Deus. Aqui são as duas últimas formas de privações que os gentios estavam inseridos. Então, subtópico 1. Desprovidos de esperança, sem esperança. Então, os gentios, por não fazerem parte da promessa, do pacto, eles estavam sem esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, se um gentio não fazia parte da promessa, do pacto, então ele não ia ter esperança das promessas divinas. Ele nem conhecia sobre estas promessas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo. Ou seja, nós vamos ler aqui esse texto de Atos 17, versículo 18 e 32, que vai dizer aqui que uma parte da culpa, porque os gentios de fato não conheciam as promessas, os pactos que Deus havia estabelecido, e não tinha esperança, e uma parcela de culpa está sobre a filosofia grega.
que descartava qualquer possibilidade de uma vida após a morte. Então nós vamos aqui ler esse texto de Atos 17, versículo 18, diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parecem que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. Então Paulo chegou aqui, ele está pregando sobre a ressurreição, sobre a possibilidade da ressurreição do homem através de Cristo. Então aqui os filósofos daquele lugar ficaram espantados e admirados ali em Paulo estar trazendo uma doutrina nova, porque a filosofia grega não pregava ali uma vida após a morte, uma vida pós-túmulo. Então quando Paulo traz essa doutrina da ressurreição, isso causa espanto ali para os filósofos e as pessoas daquele lugar. E o versículo 32 vai dizer assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então aqui é o mesmo discurso de Paulo. Então algumas pessoas começaram até mesmo a escarnecer, a zombar de Paulo por estar pregando a ressurreição. Então de fato era uma doutrina nova. E os gentios, porque que Paulo está pregando para gentios, para gregos, para gentios, pessoas que desconheciam totalmente o pacto, as promessas de Deus. Então eles acharam tudo muito estranho quando Paulo está pregando em Cristo a ressurreição. E ali a filosofia influenciou o gentio de forma muito grande. Então, quando eu sou influenciado pela palavra, eu passo a acreditar na palavra. Eu passo a acreditar naquilo que a palavra diz. Porém, se eu não sou influenciado pela palavra e me deixo ser influenciado pelas ideias e teorias do homem, filosofias do homem, eu passo então a acreditar naquilo que eu estou sendo influenciado. Então, de fato, os gentios eram muito influenciados pela filosofia grega. Então, aqui o escritor coloca uma parcela de culpa também sobre a filosofia grega que exercia essa influência sobre os gentios. Então, além deles não terem esperança, desprovido de esperança, porque eles não tinham esperança de uma vida após a morte e desconheciam que em Cristo é que nós temos essa esperança, a outra privação, a quinta e última, é sem Deus no mundo. Então, os gentios também estavam sem Deus no mundo. Olha que eu não estou falando sem deuses, porque eles tinham deuses. Porém, quando fala sem Deus no mundo, é sem o verdadeiro Deus. Aqui vai dizer assim: a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Eu quero ler aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4. 1 Coríntios 8, 4, vai dizer assim: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então o apóstolo aqui está defendendo que só há um Deus verdadeiro e que os demais deuses são os ídolos, não são dignos e também não podem fazer nada por nós. Então, na verdade, os gentios adoravam os ídolos, os seus deuses pagãos, E aqui vai dizer assim: ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Então os gentios tinham seus deuses. Eles eram aqui, inclusive, politeístas. O que é politeístas? O politeísta é adorar vários deuses. Então aquele que adora um único Deus, nós adoramos um único Deus, nós somos monoteístas. Porém, os gentios, e era uma prática muito comum, era muito comum os povos antigos serem politeístas. Os gregos, os egípcios, os babilônicos, os persas, os romanos, era muito comum eles adorarem vários deuses. Porém, nós acreditamos no único Deus, então nós somos monoteístas. Então eles eram politeístas e idólatras, porque qualquer pessoa que adora
qualquer outro Deus a não ser o Deus verdadeiro, essa pessoa é idólatra. Qualquer pessoa que direciona a sua adoração não ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e o Criador da terra, essa pessoa é idólatra, ela está adorando ídolos. Então ela está dando lugar no seu coração para os ídolos. Então os gentios eram, além de serem politeístas, adorar vários deuses, eles eram idólatras, pois não acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significava dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs e que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. João 17,3 é o texto de referência aqui para nós. João 17,3 vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui, nós estamos vendo aqui o apóstolo afirmando, que, aqui registrando as palavras de Cristo, e observe que é muito claro, que reconheça a Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem ele havia enviado. Então não há espaço, aqui não há abertura para se adorar outro Deus, se adorar outra pessoa, senão a Cristo, ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro. E aqui ainda, em João 11, eu quero ler esse texto também, João 11, ou melhor dizendo, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que vai dizer assim: veio para os que era seu e os seus não receberam. Aqui falando de Cristo, que veio para os judeus e os judeus não receberam, porque de fato foram os judeus que crucificaram ele. Mas, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aqui nós estamos vendo o alcance do poder de Cristo, alcançando também os gentios. Veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas, porém, todavia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós, gentios, que não éramos filhos de Deus, estávamos afastados de Deus, excluídos, alienados das promessas. Em Cristo agora, recebendo Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros da promessa. Então, os gentios estavam sem Deus no mundo, sem um verdadeiro Deus, porém, em Cristo nós alcançamos ali o verdadeiro Deus e alcançamos, de fato, a herança, nos tornamos herdeiros desta promessa. A nossa conclusão diz assim: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, meus queridos, em Cristo agora não há judeu nem grego. Os gentios foram alcançados. Os gentios estavam em um lugar desprivilegiado, sem Deus. Eles estavam excluídos, afastados, sem Deus. Porém, agora em Cristo, nós somos abençoados. Nós fomos alcançados em Cristo e fazemos a fazer parte do povo de Deus, passamos a ser filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Então, a nossa condição agora é outra. A nossa condição agora em Cristo é outra. Nós fomos alcançados por Cristo. O amor de Deus, a magnitude, a grandeza do amor divino nos alcançou. Não alcançou apenas os judeus, mas alcançou também os gentios. Então, eu quero dizer para você, nós devemos dar graças a Deus, porque sendo nós gentios, que estávamos afastados, excluídos, alienados das promessas, em Cristo agora nós fomos alcançados, e não mais afastados, não mais excluídos, mas agora incluídos
no povo de Deus, no pacto e também sendo herdeiros da promessa que Deus tem para o seu povo. Então esta é a nossa condição hoje em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Estaremos agora orando, agradecendo ao Senhor. E próxima semana estaremos estudando a lição de número 7, com a permissão do nosso Deus. Vamos estar orando. Pai eterno, eu louvo, exalto, glorifico e enalteço o teu nome. Ó Deus, te agradeço pelo que nós estudamos nesta manhã, Senhor. Te agradecemos porque nós fomos alcançados pela tua graça. Nós éramos gentios, afastados da promessa do pacto, excluídos, alienados da promessa e da herança. Porém, através de Cristo, o Senhor nos alcançou. Através da pessoa bendita de Cristo, nós fomos alcançados, passamos a fazer parte da promessa, somos aceitos, adotados como filhos do Senhor, nos tornamos filhos de Abraão e herdeiros da promessa. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão nos assistindo, que acompanharam o estudo dessa lição, que cada uma delas sejam abençoadas pelo Senhor. Eu quero te agradecer por tudo e te louvar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E querendo Deus, estaremos no próximo domingo estudando mais uma lição da nossa revista. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.